Psicólogo Leonardo Henrique aqui, um canal para sua saúde mental, para você se desenvolver como pessoa, ser curado da sua baixa autoestima, aprender a lidar com a sua ansiedade, seus pensamentos e emoções, tendo assim comportamentos mais saudáveis para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade. Uma senhora esses dias, semana passada, me procurou e a dor dela, era que ela tinha muito medo de adoecer e ela não ter ninguém para cuidar dela. Certamente, às vezes, o contexto familiar desta mulher, dessa senhora, fazia com que ela pensasse que se ela adoecesse, se ela ficasse de cama, se ela tivesse um diagnóstico médico, onde ela não poderia mais cuidar de si mesma, levaria ela a ter esses problemas de não ter alguém para cuidar dela. Esse era o medo dela. Isso estava gerando insônia, isso estava gerando uma antecipação de pensamentos, uma catastrofização dessa situação. Então eu trabalhei algumas coisas com ela, alguns pensamentos, mas eu quero falar com você sobre ansiedade, porque o ansioso ele tem a tendência de querer estar no controle das situações. Ele quer sempre estar, ele tem sempre às vezes a ilusão de que ele precisa de estar sempre um passo à frente para que ele possa ter controle e aquela situação não pegue ele de surpresa, não é? Então, às vezes, ele não quer correr os riscos, às vezes ele não quer sair do seu comportamento de evitação, sair da sua comodidade, Então, mas o que eu quero falar com você aqui não é que você corra um risco desnecessário, não é que você, seja imprudente, não. Eu quero te ensinar algumas probabilidades, alguns pensamentos que podem melhorar no enfrentamento do seu medo e da sua ansiedade. Olha que interessante. Quais são as perguntas que eu vou ter que fazer para que essas crenças, esses medos, essas probabilidades, ela fortaleça a minha segurança para que eu enfrente esses pensamentos e esses comportamentos? Então, olha para você ver. Como eu posso decidir isso e qual a coisa mais sensata a se fazer? Vem comigo até o final desse vídeo porque eu tenho dicas para você sobre ansiedade para você ter uma vida melhor. Olha para você ver. O que a maior parte das pessoas pensam ou faz? Diante das situações que eu vou falar para você aqui, a primeira pergunta é: o que as pessoas, a maior parte delas pensam ou faz? O que a maior parte das pessoas pensam ser razoável diante das circunstâncias que eu estou enfrentando? Quais são as probabilidades de as coisas acontecerem bem? Porque geralmente nós excluímos, a pessoa ansiosa, ela exclui a probabilidade das coisas se dar bem e só foca na probabilidade das coisas se darem mal. Então olha para você, essas regras, de pessoas razoáveis ou regras de pessoas de plausibilidade. Por exemplo, se você tem medo de se contaminar com alguma coisa, eu pediria que você fizesse a você mesmo a seguinte pergunta: a maioria das pessoas teria esse medo de se contaminar? Por exemplo, se você estiver em um restaurante ou em uma área remota de um país pobre e estiver pensando em beber uma água de torneira, a maioria das pessoas elas iriam dizer o quê? Não beba, porque a probabilidade de se contaminar, de se adoecer, de passar mal com aquela água, ela é a maior parte das pessoas pensaria nessa hipótese de contaminação, entendeu? Mas se você estiver na sua casa, se você quiser beber água, você pode ir até a torneira da sua casa e beber água? Provavelmente sim, você não iria se contaminar e a maior parte das pessoas julgaria essa atitude o quê? Segura, porque de fato ela é. A mesma coisa vale para o seu medo de elevador. Eu já atendi pessoas que tinham pavor de elevador, eu já atendi pessoas que tinham medo de avião, pessoas que tinham condições financeiras, mas elas evitavam de viajar de avião porque tiveram um ataque de pânico, passaram mal diante de uma viagem e ela evitava até viajar para que não se repetisse esse ataque. Então, olha, a mesma coisa vale para o seu medo de elevador, de andar de avião, de dirigir, de outras coisas. A maior parte das pessoas pensam que está segura em tais ambientes, não é verdade? A chance de tudo correr bem são bilhões de vezes mais favorável a você do que a queda de um elevador ou de um avião. As mesmas regras se aplicam ao seu medo de ataque de pânico, seu medo de que você fique louco ou morra por causa de um desses ataques. Então o que acontece? Às vezes no menor sinal da pessoa
uma palpitação, né, uma borboleta no estômago, o estômago revirar. Então, o menor sinal, isso a pessoa já começa a passar mal por causa do sintoma, por causa daquilo que ela está sentindo. Então, a única coisa que você, meu querido, deve fazer é trabalhar essas probabilidades e a realidade do seu medo. Nós não vamos ter uma absoluta certeza de que tudo vai dar bem, mas nós temos probabilidades maiores do que isso vai dar certo. E se você quiser ter absoluta certeza de que tudo vai dar certo, de que você vai ter o controle de tudo, de que nada vai sair, sabe, do seu controle, você tem grande probabilidade de ser um ansioso e um depressivo a sua vida inteira. Então eu venho aqui com outras perguntas para você. Faça essa pergunta para você. Você já conseguiu ter real certeza do que acontecerá no seu futuro? Será que alguém já conseguiu ter essa certeza e esse controle? Tem pessoas que eles são excessivamente controladores dos filhos, protetores dos filhos. Sabe, esse cuidado com os filhos, ele é exagerado. Né? E ao invés dele treinar um filho para o mundo, ao invés dele treinar um filho para lidar com as frustrações, para lidar com o filho com medo, com as rejeições da vida, ele tem uma super proteção desse filho, né? E ele acaba colocando, sabe, essas crenças nos seus filhos de que faça alguma coisa só se você tiver absoluta certeza de que isso vai dar certo. De que você não vai ter nenhum tipo de ansiedade, que você está no controle das coisas. Mas nós não temos controle, sabe? Quais são as desvantagens de se exigir certeza? O que é essa exigência dessa certeza? Ela vai fazer com que eu continue na minha procrastinação, a evitar e a depender da minha ansiedade. Isso não é um risco? Isso não é um risco também de que eu seja totalmente dependente da certeza e que eu seja um escravo da minha ansiedade? E quantas coisas eu vou ter prejuízo na minha vida por exigir essa certeza? Por querer, sabe, tudo verificar se eu estou em um comportamento de segurança. Na verdade, você não tem certeza de nada ou ninguém tem certeza de nada. Se você vai a um restaurante, se você dirige seu carro, se você, sabe, você não tem certeza dos resultados. Você não tem certeza sobre os seus amigos, sua família, seu emprego. E nós chamamos isso de um risco aceitável, porque nós vamos precisar de enfrentar esses riscos, sabe? Nós vamos precisar de sair da nossa procrastinação. E se você aceita os riscos, sabe, esses riscos cotidianos, e você, sabe, por que você não aceita outros riscos pequenos, insignificantes? Você não pode aprender que o ambiente não é perigoso a não ser que você não faça nada. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar os seus medos. Você vai ter que ter autoconhecimento. Você vai ter que trabalhar os seus pensamentos. Você vai ter que fortalecer as suas emoções. E não tem como eu vencer aquilo que eu tenho medo sem enfrentar. E não fazer algo, não fazer nada é algo muito difícil. Porque eu vou ter prejuízo no meu trabalho, vou ter prejuízo na minha família como alguém que não consegue viajar, vou ter prejuízo no meu trabalho porque eu vou ficar na minha zona de conforto, na minha zona de segurança, não vou me lançar a algo desafiador. Então, quando você está em um estado de ansiedade, você toma decisões sobre o que é perigoso automaticamente. Você toma decisão sobre o que é perigoso automaticamente. Você às vezes não tem noção. Você às vezes não faz essas perguntas que eu te falei aqui no começo. Sabe, você sequer pensa se a situação é realmente perigosa ou não. Simplesmente você presume que é. Você presume que é. Qual sinal de perigo, ou até mesmo um sinal insignificante, é conclusivo? Qualquer sinal de perigo, ele já traz uma conclusão de que aquilo é muito perigoso. Eu tenho medo de falar em público. Leonardo, eu tenho medo de altura. Leonardo, eu tenho medo de abrir uma empresa. Leonardo, eu tenho medo, sabe? Então, olha, eu quero te fazer essas seguintes perguntas para que você tire vantagem desse pensamento mecânico. Você deve passar por um processo de avaliação de risco. E qual processo que é esse? Eu estou usando as informações de que disponho ou só seus aspectos negativos? Será que você está valorizando sempre o negativo e desvalorizando o positivo? Pessoas depressivas, geralmente elas podem ter um grande,
sabe, um grande acontecimento, uma grande conquista, mas sempre ela olha pelo viés do negativo. Ah, isso foi sorte, isso foi porque alguém me ajudou, não foi pelas minhas competências. Será que você está se vendo diante dessas situações? Isso pode ser feito conscientemente ou deliberadamente, por exemplo, se você fez a si mesmo as seguintes perguntas. Vamos a essas perguntas para a gente terminar. Eu estou usando as informações de que eu disponho ou só os aspectos negativos? Eu estou fazendo previsões com base nos fatos ou simplesmente em emoções? Porque uma vez eu tive medo disso, agora eu estou fazendo previsões de que isso vai ser catastrófico. Muitas pessoas estão, fazendo uma catástrofe. Quem sabe as notícias que você ouve, quem sabe as pessoas que você pergunta, as pessoas mais ansiosas ainda do que você. A minha imaginação está fazendo uso do que eu tenho de melhor? Avaliei a probabilidade do resultado que temo. Quais são as regras que você está jogando com a sua ansiedade? Quais são as regras, sabe? Você tem muitas coisas ao seu favor. Você tem muita coisa ao seu controle. Então eu quero te dizer, você não vai ter certeza da maioria das coisas na sua vida, mas não entre num comportamento, sabe, de segurança, de evitação, porque senão você vai ser um dependente da sua ansiedade. Seja livre. Seja livre. Se lança aos poucos. Sabe? Se lance aos poucos naquilo que você tinha medo. Vai se lançando. Converse com uma pessoa. Diga bom dia. Faça uma matrícula em um curso. Ligue para alguém que você tem medo. Fale 5 minutos diante de uma câmera, 2 minutos, 1 minuto. Seja você. Pare de comparação com o outro. Pare de procrastinação. Seja feliz. Só se vive uma vez. Estou aqui para te ajudar na sua ansiedade. Se precisar, entre em contato. Psicólogo Leonardo Henrique.